Comum entre crianças um caso de déficit de atenção e hiperatividade que tem chamado a atenção é do cantor e ator Fiuk, que participa do BBB 21. A falta de atenção em algumas atividades e a dificuldade para compreender algumas ações têm trazido alguns comentários até mesmo maldosos na internet. Quem vai falar um pouquinho sobre isso é o Dr. Marco Abud, médico psiquiatra e fundador do canal Saúde da Mente. Doutor, é uma novidade o TDAH em adultos? Não, na verdade, assim, o TDAH ele sempre esteve presente tanto em crianças quanto em adultos. Porém, nós fomos reconhecendo isso a partir das últimas décadas. Então, o TDAH em adultos foi reconhecido a partir dos anos 80, mas ele é o transtorno psiquiátrico de comportamento, de aprendizagem mais comum em crianças. Ele afeta mais ou menos cerca de 7% das crianças, ou seja, 7 em cada 100 crianças vão ter esse diagnóstico e a grande maioria dessas crianças vai continuar tendo este diagnóstico na idade adulta. Então, a partir da década de 80, então já faz aí uns 30, 40 anos quase, de fato já é reconhecido e muito bem estabelecido a presença do TDAH em adultos. E na infância, quais são os principais sinais desse TDAH? Perfeito, né? Então, o TDAH, né, o que quer dizer isso? É transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse quadro, ele não é único, né? Ele tem alguns sintomas diferentes que podem fazer parte. Isso faz com que a pessoa com TDAH, uma pessoa em relação à outra, possa ter muita diferença. Então, ele tem 3 esferas de sintomas. Primeiro, desatenção, que não é uma desatenção para tudo, é uma desatenção para tarefas que são mais chatas, burocráticas, repetitivas, tarefas que são mais intensas, prazerosas, desafiadoras ou muito novas. Isso, em geral, acaba sendo mais fácil para essas crianças. Elas até conseguem manter a atenção por mais tempo, ou até, às vezes, é difícil elas pararem de fazer essa atividade. Mas para outras tarefas, isso acaba sendo bastante mais intenso e acabam se evidenciando sintomas de esquecimentos, esquecer objetos, esquecer compromissos, de atrasos frequentes, dificuldade de leitura de textos que não são do interesse. É uma dificuldade muito intensa neurológica, não somente um desinteresse que pode ser vencido com esforço, não. É uma dificuldade física. Só que existem também sintomas de hiperatividade, e isso pode ser evidenciado com crianças que têm muita dificuldade em ficar paradas por um tempo fazendo qualquer atividade que não seja muito intensa. Então elas têm uma necessidade física de estarem constantemente em movimento. Elas estão batendo a mão, batendo o pé, conversando, pegando objetos, não conseguem ficar muito tempo em repouso. E existe a última esfera, né? Então tem desatenção, hiperatividade e impulsividade, ou seja, dificuldade de esperar, de frear, entre aspas, de pensar antes de agir. Como é que a gente vê isso em crianças? A gente acaba vendo com crianças que acabam interrompendo muito os colegas, que respondem uma dúvida quando é a vez do colega responder, ou então que passam na frente dos outros numa fila e acaba nem notando que tinha a fila, porque de fato ela foi agindo. Então isso é algo que pode ser evidenciado. O que é interessante? A criança pode ter só desatenção e muito poucos sintomas de agitação, de hiperatividade, de impulsividade, ou ela pode ter um predomínio de sintomas de agitação, de hiperatividade e alguns sintomas de desatenção. Então, os quadros eles podem ser diferentes e variar ao longo da vida da mesma pessoa. Um pouquinho dos 3 todos têm, mas nem sempre aquilo vai estar evidente. Uma coisa complementar que é importante entender, as meninas também têm TDAH, mas anteriormente acreditava-se que os meninos tinham muito mais do que as meninas. Mas isso é porque os meninos tendem a ter mais sintomas de hiperatividade, de inquietação, enquanto as meninas tendem a ter mais sintomas de desatenção. Mas os 2 sexos possuem chances quase que equivalentes, né, de ter esse diagnóstico.
Por conta desse quadro completo, não é tão difícil perceber a diferença de uma criança que tem comportamento comum, de realmente ser mais agitada, de um quadro realmente de transtorno, ou é uma dificuldade? Isso é bastante importante, né? Isso é talvez o alvo de algumas críticas infundadas de pessoas que, infelizmente, ainda questionam a existência desse diagnóstico. É importante entender que o TDAH, ele é dos quadros mais, digamos, válidos do ponto de vista de neurologia, do ponto de vista de estatística ao longo de vários países e várias culturas. Isso quer dizer o quê? Que não existe dúvida de que esse quadro existe, ele está presente independentemente da criação, da cultura, do tipo de infância da criança. É um quadro bastante com uma carga genética muito forte. Mas o diagnóstico ele tem que ser feito por um especialista, porém é interessante para os pais e professores notarem que os sintomas, tanto de desatenção quanto de hiperatividade, eles têm que gerar prejuízos. Eles têm que gerar prejuízos na parte executiva, ou seja, fazer coisas, né, planejar, começar e terminar projetos fica muito difícil. Então, é normal que crianças, adolescentes e adultos comecem, percam o interesse, comecem outra coisa e tenham dificuldade em terminar projetos e que haja muita dificuldade em respeitar normas, regras, e isso acaba gerando prejuízos sociais. Não é incomum a criança com TDAH ser isolada das outras, porque, de fato, ela não consegue esperar a vez dela no jogo, na fala. Então, a criança tem que ter prejuízos, tanto na execução de trabalhos, de tarefas, nos estudos, quanto também no contato social, disciplinar, no contato de esfera, digamos, mais disciplinar mesmo, mais comportamental. E o importante isso tem que ser frequente, tem que ser observado em mais do que 2 ambientes. Então, se a criança não tem nenhum sintoma em casa, num curso que ela faz, na casa de parentes, tem só na escola, opa, vamos dar uma olhada, ver se na escola não tem algo que possa precipitar isso. Se a criança tem sintomas só em casa, em outros ambientes não tem, também tem que dar uma olhada no ambiente. Mas para fazer TDAH, para fazer o diagnóstico de TDAH, esses sintomas têm que estar presentes obrigatoriamente em pelo menos 2 ou mais ambientes diferentes que a criança convive, que a criança frequenta. E hoje, quais são os tipos de tratamentos, tanto para adultos quanto para crianças? Perfeito. Para crianças, a ideia é que quadros mais novos. Bom, resumindo, é importante a gente ressaltar que o diagnóstico, para ser feito, ele pode ser feito em qualquer idade, mas ele tem que estabelecer a presença dos sintomas antes dos 12 anos de idade, tá? Pode ser feito só na idade adulta, porém, tem que ser evidente para o médico que os sintomas estavam presentes antes dessa idade. Só que o diagnóstico pode ser feito em crianças muito jovens, abaixo dos 5 anos, crianças entre 5 a 18 anos ou a partir da idade adulta. Para crianças muito jovens, exceto em casos raríssimos, nós não vamos instituir nenhum tratamento medicamentoso. O tratamento ele vai ser comportamental, tanto para a criança quanto para a escola, quanto para a família. Então, uma orientação de pais e de professores sobre como estabelecer regras que sejam cumpridas e sejam, digamos, consistentes, sejam iguais em vários ambientes que a criança frequenta. Como colocar elogios para comportamentos adequados da criança. A pessoa com TDAH é muito sensível a elogios. O problema é que, em geral, a gente tende a elogiar muito menos do que criticar os comportamentos ruins. Como colocar para essas crianças de uma forma correta, que estimule ela na permanência, como mudar o ambiente para tirar distrações. Então, tudo isso tem que ser orientado em crianças jovens, enfim, qualquer idade, mas em crianças jovens principalmente, para os pais e professores. E alguns trabalhos com a criança para ajudar ela a permanecer numa atividade não tão intensa por um tempo mais prolongado. A partir dos 6 até os 18 anos,
nós vamos ver a intensidade e a gravidade, ou seja, o quanto que isso está gerando de sofrimento para essa criança, para a família, de prejuízos para ela na escola. Se for muito grave, a gente vai associar uma medicação, são medicações estimulantes que aumentam uma substância chamada dopamina, num centro relacionado a esse autocontrole e a motivação. Mas, na maioria dos casos, a gente vai tentar, num primeiro momento, essas estratégias de treinamento para pais, professores e também a criança fazer esse tipo de terapia mais comportamental, de organização e de permanecer, treinar de uma forma gradual a permanecer nessas atividades. Então, treinar a organização, treinar períodos de descanso, atividade física, mudanças na alimentação, tudo isso vai envolver. E aí, caso a criança não melhore ou, enfim, continue tendo sintomas ou isso até agrave, aí sim nós vamos fazer a introdução medicamentosa. Em adultos, o papel da medicação já é mais importante, porque o cérebro do adulto ele já está mais formado. O da criança ele vai se moldando muito mais facilmente. Então, elas são muito mais responsivas a algumas abordagens comportamentais. No adulto, eles também são. É importante fazer todo esse treinamento, mas a medicação, numa grande parte das vezes, vai ser necessária. Mas ela tem que ser personalizada, feita na dose correta e para o diagnóstico correto de TDAH. Quando ela é feita dessa forma correta para quem de fato tem o diagnóstico, realmente ela ajuda muito nesse treino, nessa organização, na execução, nos relacionamentos. A medicação pode diminuir o risco de uso de álcool, de drogas, melhorar as conquistas profissionais e pessoais. Claro, medicações que são dadas para pessoas que não têm TDAH, numa dose correta, sem fazer esse acompanhamento, aí sim elas podem levar a efeitos colaterais que, em alguns casos, pode de fato piorar a parte atencional e a parte de humor da pessoa. Doutor Marco, ainda falando sobre medicação, em determinado momento houve um uso indiscriminado da Ritalina e algumas pessoas até criticavam justamente isso, de que algumas crianças não necessariamente precisariam, né? Eu queria saber a opinião do senhor sobre esse medicamento. A ideia é assim, então vou dar a minha opinião depois. Primeiro eu vou dar um dado. De fato, o que se observa em vários países, né, isso a gente falando em países desenvolvidos, que cerca de 1/5 a 1/3 das pessoas com TDAH de fato são tratadas, são diagnosticadas e tratadas. Então, se nós formos ver estatisticamente, isso não é a minha opinião, né? Isso são dados bastante consistentes. A grande parte das pessoas que possuem o diagnóstico de TDAH nunca fez e nem vai fazer tratamento. Isso quer dizer que, de fato, existe uma grande parte das pessoas com TDAH que não está tomando medicação que talvez poderia se beneficiar. A questão desse tipo de divulgação, como você mesmo falou, né, esse uso indiscriminado, realmente não existem muitos dados que comprovam que o uso da Ritalina está sendo feito de forma consistente para pessoas que não necessitam. O que pode sim estar ocorrendo é algumas pessoas serem diagnosticadas de forma errada. Isso ocorre, por isso que tem que ter um cuidado no diagnóstico, precisa de profissionais que tenham experiência nisso, porque quadros de ansiedade, quadros depressivos ou mesmo alterações ambientais que não têm nenhum diagnóstico, elas podem cursar em alguns momentos com quadros de desatenção. Então, o que muito provavelmente ocorre é que muitas vezes as crianças do passado que tinham TDAH, mas não estavam tratadas, agora estão, então aumenta esse número de uso da substância e aí tem essa percepção falsa de que o uso está sendo indiscriminado, ou então, de fato, crianças que não têm o diagnóstico acabam tomando a medicação e não melhoram, ou têm efeitos colaterais que não são efeitos colaterais desejáveis, e aí pode entrar essa fala, está se dando Ritalina, digamos, de uma forma excessiva.
Na verdade, então, o que existe são muito mais pessoas que têm esse diagnóstico e tiveram esse diagnóstico ao longo da vida e permanecem com esse quadro na idade adulta e sofrem muitos prejuízos em não conseguir completar cursos de faculdade, não conseguir manter-se no emprego, não conseguir executar as coisas que sejam compatíveis com o seu nível intelectual. Isso quer dizer o quê? Tem pessoas muito inteligentes, muitas ideias incríveis, porém a parte de execução é ruim e a pessoa acaba sentindo que ela não consegue levar a cabo aquilo que ela pensa. E tem muito mais dessas pessoas que sofrem dos outros e delas próprias por serem não comprometidas, preguiçosas, que não têm propósito, que não têm valores bons, do que... Então, existem muito mais essas pessoas que sofrem prejuízos e estigma do que pessoas que tomam a medicação de forma excessiva. Então, na verdade, essa preocupação em dar Ritalina em excesso, claro, isso deve ser olhado e deve ser prescrito somente por profissionais que tenham experiência nesse diagnóstico, mas entender que pessoas com TDAH, elas não têm diagnóstico, não têm tratamento adequado e sofrem prejuízos profissionais, sofrem um preconceito muito injusto. Todo preconceito é injusto, mas um preconceito em relação ao seu caráter, à sua execução como sendo algo voluntário, quando na verdade elas têm um diagnóstico que não está sendo tratado.